Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos, uma semana aparentemente mais quente, de um calor mais intenso. E vamos para um tema super interessante, mas ao mesmo tempo uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque pode resultar em complicações graves. Vale a pena a gente alertar sobre o tema de hoje. Exatamente, e algo que todo mundo está sujeito. A gente vai falar hoje sobre o engasgo, né, doutora? Após um caso chamar muita atenção de um homem que engasgou com uma melancia. E não é um caso isolado. Aqui em Rio Preto nós já vimos muitos casos de homens adultos que se engasgam com carnes, enfim, ou pode ser até alimentos menores, e isso é muito grave. Eu fiz uma reportagem recente de uma moça que engasgou com um farelo do amendoim, e ela foi salva por um médico que estava no lugar, no estabelecimento que ela estava, mas assim, foi sorte, porque a gente sabe que é algo muito grave. Pois é, Carol, eu quero até alertar sobre isso. Você citou casos de engasgo com pedaço de carne, com alimentos assim mais difíceis de digestão, como é o caso de farelo, farofa. O ano passado, exatamente no dia de Natal do ano passado, o irmão do Emerson Fittipaldi, um conhecido corredor de Fórmula 1, o irmão dele, na ceia, ali no almoço de Natal, pelo que foi registrado, ele engasgou com um pedaço de carne e depois foi internado às pressas e veio a falecer de complicações disso. Então são muitos casos que na verdade nós temos. Eu como médico e muitos médicos que estão nos ouvindo certamente já atenderam esse tipo de ocorrência dentro ou fora do ambiente hospitalar. Eu quero considerar e passar para as pessoas que é uma ocorrência, embora pareça algo do dia a dia, tola, boba, mas é uma ocorrência muito séria, muito grave, e que geralmente quando você está fora do ambiente hospitalar é praticamente impossível você salvar essa pessoa. Não é sempre que você vai ter tempo suficiente para isso. Agora, por quê? Eu quero que as pessoas entendam por que um engasgo, que pode parecer uma coisa banal, pode se tornar uma tragédia, uma catástrofe. E isso eu quero estender a crianças que colocam objeto na boca, uma moeda, um objeto qualquer, a adultos que podem engasgar com alimentos maiores no pedaço, na consistência, na rigidez, ou mesmo farinha, farelos, como você citou. Então, na verdade, a gente não consegue prever qual vai ser o público mais sensível a esse tipo de coisa. O que a gente percebe é que as pessoas de idade mais avançada, e principalmente se forem diabéticos, eles têm uma capacidade menor de controlar esses reflexos e estão mais sujeitos a ter um engasgo maior e realmente, às vezes, evoluir para uma complicação mais grave. Agora, eu quero passar para os nossos ouvintes o seguinte: por que o engasgo pode, inclusive, matar, como foi o caso desse rapaz lá em São Pedro? Ele estava participando de uma situação muito atípica, muito controversa, de uma competição de quem come mais rápido a comida. Olha só que coisa que muitas vezes a gente pode contestar, infelizmente, diante da morte dele. Então ele tinha que engolir as coisas o mais rápido possível, na maior quantidade, para ganhar do concorrente. O que acontece? A própria natureza já nos mostra que o início da nossa digestão começa com a mastigação. Os dentes são fundamentais para isso, porque você diminui o tamanho do alimento, você vai facilitar a entrada do alimento em todo o nosso tubo digestivo. Ou seja, a natureza foi muito sábia quando ela previu isso. A primeira etapa da digestão é mastigar, é diminuir a consistência, a rigidez e o tamanho do alimento. Mas mesmo assim, se você não tiver esse cuidado, ou eventualmente no diabético, idade avançada, como eu citei, se a nossa válvula digestiva não estiver funcionando bem, e o que é válvula digestiva? Quero que as pessoas entendam duas coisas importantes. A gente respira e o ar entra por uma válvula respiratória, que controla direcionamento do ar para o pulmão. E nós temos uma válvula digestiva que automaticamente controla o direcionamento do alimento para o tubo digestivo. Não pode e não deveria acontecer o contrário. O ar entrar no nosso estômago
e o alimento entrar no nosso pulmão, na nossa via respiratória. Para isso existe o reflexo do engasgo. Quando isso não acontece corretamente, então se a gente ingere um alimento e por algum mecanismo ele tende a ir para o pulmão, a gente tem que engasgar. É um mecanismo de defesa, isso desde a infância até a vida adulta. O problema é que crianças muito pequenas e pessoas de idade muito avançada e também os diabéticos podem ter falhas nesse mecanismo valvular e nem sempre o engasgo vai te proteger. No caso desse rapaz adulto jovem que faleceu, ele violou, ele provocou uma situação que poderia colocar em risco a sua própria válvula digestiva, mesmo ele sendo jovem. Ele começou a colocar na boca e tentar ingerir coisas grandes, pedaços grandes, no caso de fruta, ao mesmo tempo. Então aí não há válvula que tenha tempo suficiente de realmente processar isso. E mesmo a mastigação, com certeza, foi muito precária. Ele não digeriu adequadamente os alimentos. E quando um alimento, seja ele líquido ou sólido ou pastoso, vai para o pulmão, ao invés de entrar na válvula digestiva, aí para o estômago, os pulmões, falando numa linguagem muito clara para a população entender, para os nossos ouvintes entenderem, os pulmões eles têm que reagir à presença de um corpo estranho. Os pulmões não foram feitos, ou o tubo respiratório, antes mesmo dos pulmões, não foi feito para receber frango, para receber melancia, para receber água, para receber farofa. Então, qual é a resposta de defesa do tubo respiratório? Ele fecha. Ele detecta que tem algo estranho, ele fecha. Automaticamente, se o tubo respiratório, para se defender, fecha, o que ele está provocando? A não entrada do ar. A pessoa para de respirar em poucos segundos, em poucos minutos. É por isso que acontece a parada respiratória seguida da parada cardíaca. O problema é, quando que a gente vai conseguir salvar essa pessoa? Você citou o caso dessa moça que houve tempo. O que vai determinar muito isso? A rapidez com que você leva a pessoa para o hospital, a presença ou não de um médico próximo, o tipo de alimento, a quantidade. Eu já tive casos como médico que eu não consegui salvar. Eu fiz todas as manobras e não consegui salvar. E tive casos que eu tive sucesso. Geralmente os casos de insucesso são aqueles de pessoas que ingeriram quantidades maiores, alimentos não mastigados, seja qual for o mecanismo, numa brincadeira, como foi esse rapaz que teve essa infelicidade, ou mesmo por um mecanismo falho da válvula. A gente chama isso de broncoaspiração. Então, o alimento que deveria estar indo para a válvula digestiva, ele vai para o lado do pulmão, para o tubo respiratório, e acontece como se ele estivesse sendo sugado para dentro dos pulmões. É a broncoaspiração. Bronco é uma estrutura ligada aos pulmões. E aí, infelizmente, é uma morte estúpida, uma morte tonta, boba, de uma pessoa que não tem um problema de saúde em andamento, mas que muitas vezes a própria defesa do tubo respiratório de se fechar faz com que não haja entrada de ar e a pessoa entra numa parada respiratória quase que imediata, seguida de parada cardíaca. Ô, doutor, e quando a pessoa tá sozinha, né, ou ali no lugar que ela tá, não tem ninguém que saiba fazer a manobra, tem como ela tentar se salvar? Não, impossível, porque ela vai ser vítima da própria situação. Ela vai ter um fluxo de ar reduzido, porque o sistema de tubo respiratório nosso vai fechar. Então, toda a nossa respiração vai ficar comprometida, a pessoa tende a perder a consciência. Então, ela, por si só, não consegue fazer nada. Infelizmente, não é uma situação que você tem uma automanobra para se ajudar. Você tem que contar com a ajuda de alguém e, ainda assim, como eu falei, dependendo da distância ao hospital, dependendo do tempo para você tentar fazer alguma coisa, mesmo com o auxílio de alguém, porque o que poderia ser feito por alguém que está próximo de você? Entendam bem. Se a pessoa for médica ou não médica, ela também precisa ter material ali. Se for um médico, o que ele vai tentar talvez fazer? O que eu faria como médico? Eu viraria a pessoa de lado, porque a gente sabe que na posição lateral a chance de continuar entrando conteúdo no pulmão é menor do que você manter a pessoa ali de cabeça para trás e barriga para cima. Então você pode virar a pessoa de lado e automaticamente você teria que fazer uma oferta de oxigênio, você teria que provavelmente intubar essa pessoa para dar um auxílio respiratório. Agora, dentro de casa, fora do ambiente hospitalar, mesmo o médico, o que ele vai poder fazer? Ele vai virar a pessoa de lado e vai pedir ajuda. É uma situação desesperadora mesmo.
Quando você está num ambiente hospitalar, o que você faz de imediato? Além de virar a pessoa de lado, você providencia a oxigenação dessa pessoa e muitas vezes você entuba essa pessoa. E o detalhe, isso é uma coisa até difícil de falar, pode ser pesado, mas acho que vale a pena a pessoa, os ouvintes entenderem. Quando você entuba a via respiratória de uma pessoa que não engasgou o suficiente para impedir a entrada do alimento, a hora que você visualiza o interior dos tubos respiratórios, você vê o pedaço de comida ali. Então eu já tive casos, por exemplo, que eu fui entubar uma pessoa vítima de uma situação dessa, e aí eu tive que tirar de dentro da via respiratória um pedaço de frango, Nossa. um pedaço de carne, um pedaço de pão. Então é uma coisa assim, grosseira de falar, e você fala, puxa, é disso que a pessoa morreu? Sim, é disso. Porque, como eu falei, a defesa do tubo respiratório é fechar, se entrar alguma coisa que não seja ar. E aí, se você não tiver equipamento, assistência de equipamentos, auxílio, não adianta muito, você não tem o que fazer, não é massagem cardíaca que vai salvar, não é, nem eu já tive casos no passado de fazer massagem cardíaca boca a boca, quando ainda se fazia o boca a boca respiratório, não resolve absolutamente nada. Por quê? Você tem um corpo estranho ali que precisa ser retirado, mas você precisa dar uma fonte de oxigênio muito efetiva ao mesmo tempo. E isso fora de casa é quase que impossível. Por isso que esse rapaz lá num hotel, num resort, num final de ano, infelizmente comprometeu a vida dele e estragou o final de ano dele e da família. Sem dúvidas. Doutor, muito obrigada pelo tema, é muito importante a gente falar sobre isso. Mastigar sem pressa, não fazer esse tipo de brincadeira, né? Que na hora ali pode ser engraçado, pode ser legal, mas olha a tragédia que virou. E é uma lição que fica para todos nós que estamos ouvindo a coluna de hoje. Obrigada, doutor Edmo, até a próxima segunda. Exatamente, Carol. Acho que vale a pena deixar essa mensagem da importância da mastigação, da calma para comer e se alimentar. E também deixar uma outra mensagem. Você, quando acaba de comer, não deve deitar de uma forma que você fique com a cabeça muito baixa. Você deve, se possível, ficar sentado ou, se for deitar, usar umas almofadas ou travesseiros para manter o decúbito mais elevado. Tudo isso impede a volta do alimento ou a possibilidade de uma broncoaspiração, principalmente, como eu falei, crianças muito pequenas, pessoas idosas e pessoas diabéticas. Deixando também um aviso para as mães que estão amamentando com mamadeira. Sim. Às vezes o bebê fica ali sugando, a mãe vai mantendo, mas tomar muito cuidado para dar intervalos ali para o bebê poder ter fôlego e